bom que estamos juntos para mais uma aula aqui no Trocando Ideias, nesse ciclo de aulas sobre temas genéricos. E hoje vamos trabalhar com ideologia, isso mesmo, a palavra aí da moda que a gente utiliza sempre, não é? Vamos compreender um pouco esse conceito. Bom, a compreensão correta de determinados termos nos ajudam bastante no estudo da história e das ciências humanas em geral. A ideologia tem sido uma palavra bastante utilizada, até mesmo em conversas do dia a dia, principalmente conversas de cunho político ou até mesmo de cunho religioso. Esses temas, eles costumam ser mais acalorados e fazer com que as pessoas tenham uma necessidade de se posicionar, de colocar o seu ponto de vista. Então, frequentemente utilizamos aí a palavra ideologia ou escutamos alguém utilizar essa palavra. Mas, afinal, o que vem a ser ideologia? Hoje trataremos desse assunto. A ideologia é um termo que possui diferentes significados, porém, existem duas concepções que são as principais concepções para o entendimento da palavra ideologia: a concepção neutra e a concepção crítica. Bom, segundo o senso comum, o termo ideologia ele tem um sinônimo, ele é sinônimo de ideário, contendo aí um sentido neutro, um conjunto de ideias, um conjunto de pensamentos que podendo ser até um conjunto de doutrinas que vão apresentar uma visão de mundo de um indivíduo ou de um determinado grupo de um indivíduo, de uma determinada agremiação. Ou seja, aquela visão de mundo, a maneira com que aquele grupo pensa, a maneira pela qual aquele grupo ele se orienta, e essas as suas ações, seja políticas, sejam ações sociais, estão pautadas num conceito de que o indivíduo pensa por si só. Ou seja, segundo o senso comum, essa ideia ou essa ideologia ela está muito voltada para o pensamento livre. O indivíduo ele pensa da seguinte maneira, ele defende, não é? Eu tenho as minhas próprias ideias, ninguém faz a minha cabeça, como se as ideias elas surgissem naturalmente a partir dele próprio. Bom, essa é a concepção mais voltada para o senso comum, que é a concepção do dia a dia. Porém, há uma concepção, que é uma concepção mais acadêmica, e essa concepção ela já é fruto de pesquisas e de pensadores que se debruçaram sobre o assunto, que é a concepção crítica. Na verdade, existem várias concepções críticas, são várias teorias críticas que analisam o termo ideologia. Nessa perspectiva, a ideologia ela está sempre relacionada com como instrumento de dominação. Ou seja, para as concepções críticas, a ideologia ela é o convencimento, ela é aquela forma de convencer, de persuadir ou de dissuadir o indivíduo, mas não por meio da força física, ou seja, não há nada de forçoso, é uma força intelectual, é prescritivo. As ideias elas vão sendo colocadas na sociedade de uma maneira a fazer com que os indivíduos, de uma maneira geral, pensem de maneira muito parecida. Nesse sentido, as ideias elas são disseminadas de modo que, sem se dar conta, a maneira de pensar dos indivíduos de uma sociedade inteira, ela vai sendo moldada e vai sendo controlada. Ou seja, as ideias elas são plantadas. Então, tudo o que pensamos é por meio de influências externas, ou seja, por meio da cultura, por meio do discurso e da naturalização de certos conceitos que estão já espalhados aí na sociedade, que a gente nem se dá conta que são conceitos que foram construídos em um determinado tempo, em um determinado momento histórico, em um determinado contexto cultural, sociológico, e a gente não se dá conta e a gente acaba naturalizando esses pensamentos, essas ideias. Bom, no campo das teorias históricas e filosóficas, nós temos aí alguns pensadores que se dedicaram ao estudo do tema, que são os principais pensadores. Vamos tratar sobre essas correntes agora, a partir desse momento, a gente trata sobre essas correntes. Então, a primeira corrente a considerarmos é a corrente marxista. Para Karl Marx, a ideologia ela mascara a realidade, não é? Ela age mascarando a realidade. Karl Marx analisa a ideologia a partir do materialismo histórico, ou seja, da luta de classes. Para ele, a classe está dividida, ou melhor, a sociedade ela está dividida em duas classes principais: a burguesia e o proletariado. Então, o opressor e o oprimido. Assim, a ideologia é sempre dominante. Na visão marxista, a ideologia ela vem sempre de cima para baixo. Ela vem sempre da burguesia, que é a classe dominante, a elite, que detém aí os meios para a disseminação das suas ideias, ou seja, fazendo com que os homens eles continuem no estado de exploração. A ideologia para Marx ela serve para a dominação e para manter a exploração, ou seja,
de uma maneira contínua e essa exploração ela vai se fortalecendo. Ou seja, quanto menos consciência da realidade o indivíduo tiver, mais dominado ele será e mais facilmente esse grupo de indivíduos, ou seja, o tecido da maior parte da sociedade, aceitará a exploração e a dominação. Por isso, a ideologia, para a visão marxista, ela cria uma falsa consciência da realidade. Ela cria uma consciência ilusória para manter a opressão. Os pensadores adeptos da teoria crítica, nós temos também a escola de Frankfurt, que se encaixa nessa adesão às teorias críticas. Essa escola considera a ideologia como uma ideia, como um discurso ou uma ação clara, né? Uma ação clara, porém que mascara. Ela é clara para o grupo de indivíduos, mas ela mascara a realidade. Ela mostra as ideias aparentes, ou seja, apresenta apenas um lado da informação, um lado da ideia, que é aquele que interessa ao grupo dominante, mas ela não apresenta é como apresentar um remédio, os benefícios do remédio, sem mostrar os efeitos colaterais. Então, essa é a ideia que perfaz essa concepção de ideologia. Na concepção de Antônio Gramsci, que também é uma concepção crítica, a ideologia ela está espalhada nos grupos sociais. Para Karl Marx, toda a ideologia ela é burguesa. Para Gramsci, as ideologias elas estão presentes no tecido social. Então, as ideologias elas estão em todo lugar, elas estão em todo canto, elas estão na cidade, elas estão espalhadas. Porém, as ideologias que irão se sobressair sobre as outras são as ideologias que vêm daqueles grupos sociais que têm mais poder econômico, que têm mais capital. Então, esses conseguirão fazer com que as suas ideologias se reforcem, sejam dominantes. Para Paulo Freire, não existe imparcialidade. Paulo Freire ele diz o seguinte: todos são orientados por uma base ideológica, não tem jeito. De uma forma ou de outra, você é orientado, as suas ideias, as suas decisões são de base ideológica. A questão, e aí que Paulo Freire levanta, é se a sua base ideológica ela é inclusiva ou ela é excludente. Então, se você é fruto de se as suas ações ela é do tipo que traz aí uma contribuição de exclusão social, de opressão, ou se as suas ações e o seu pensamento ideológico ele é mais inclusivo. Essa é a ideia do Paulo Freire. Antes de todos esses nomes, lá no início, lá no século XIX, surgiu aí o Conde de Tourte. O Conde de Tracy, mais conhecido como Conde de Tracy, filósofo e político. Ele foi um soldado francês, também foi filósofo, foi político e foi líder da escola filosófica dos ideólogos. Ele criou o termo ideologia. Isso bem antes desses teóricos que acabamos dessas correntes que acabamos de citar. Lá no ambiente da Revolução Francesa. E a ideologia ali era concebida como a ciência das ideias, tornando ou entendendo ideia num sentido muito mais amplo, entendendo a ideia como ciência mesmo, entendendo as ideias como tendo um nascedor e analisando isso a partir de método científico. Então, Conde de Tracy ele traz essa perspectiva. Então, nesse estudo, ele possibilitava uma análise do conhecimento e concebendo o conhecimento como algo que nasce, ou seja, a compreensão da verdadeira natureza humana estaria quando esse ser humano, quando os indivíduos, eles entendem de onde vêm as ideias, como as ideias elas se desenvolvem. Então, essa escola, né, essa maneira de ver a ideologia lá com o Conde de Tracy, ela traz o conceito de ideologia adquirindo uma concepção mais científica. Com o passar do tempo, essas ideias do Conde de Tracy passaram a serem vistas como ideias pejorativas, ou seja, como uma ideia errada. Isso porque o Napoleão Bonaparte ele tinha em mente uma ideia de que os estudos do Conde de Tracy, os estudos dessa escola de ideologia lá, que traz aí o nascedouro, né, os primórdios do pensamento ideológico, de como analisar esse pensamento. Para Napoleão Bonaparte, o Conde de Tracy ele era uma espécie de oposição, ele fazia oposição ao regime. Então as suas ideias elas foram perseguidas, ele acabou morrendo em Paris, o Conde de Tracy, ele influenciou bastante o positivismo e ele defendia a distribuição de poderes e de liberdade política, considerando que a liberdade ela não pode, né? Ou seja, não pode florescer a liberdade de pensamento
sem a liberdade de imprensa. Então, o Conde de Tracy, ele defendia que um pouco do enfraquecimento, inclusive daquela visão absoluta do rei. Então, a ideologia passou a ser vista por esse regime, aí, o regime aí pós a Revolução Francesa, fundado ali, dirigido por Napoleão Bonaparte. O termo ideologia passou a ser tido como um termo pejorativo, ou seja, referir-se a alguém como ideólogo era o mesmo que referir-se a alguém que estava mascarando a realidade, que estava enganando. Ou seja, as ideias desenvolvidas pelo Conde de Tracy passou a atribuir à palavra ideologia um tom mais pejorativo, que na verdade é o que a gente acaba utilizando no dia a dia, dentro até do senso comum. Determinados debates terminam com a seguinte frase: o seu pensamento é ideológico, como se o pensamento ideológico ele fosse um pensamento desqualificado, ele fosse um pensamento que está o tempo todo buscando mascarar e buscando enganar. Então o termo ideologia ele surge lá no século XIX com o Conde de Tracy, a princípio como um estudo das ideias, uma maneira científica de analisar o surgimento das ideias, é perseguido por Napoleão Bonaparte e passa a ter um termo pejorativo. Bom, nós analisamos aí o termo ideologia a partir de algumas correntes filosóficas, algumas correntes teóricas. É importante sempre a gente analisar a história e as ciências humanas na perspectiva de uma corrente científica ou de uma corrente de pensamento, porque de uma corrente teórica. Então essas correntes elas nos ajudam muito a compreender como funcionam aí alguns termos e como esses pensadores eles assimilavam essas ideias. Bom, foi apenas um resumo rápido aqui sobre o conceito da palavra ideologia, partindo aí de uma análise dentro da própria historiografia. Recomendo a você intensificar os seus estudos, aprofundar um pouco mais, porque o que fazemos aqui é apenas um incentivo para que você toque em frente aí a sua caminhada e os seus estudos. Um grande abraço e até a próxima. Sempre lembrando, a educação ela pode mudar muita coisa, ela pode transformar o mundo, mas é preciso que a gente pense com as nossas próprias ideias. Olha que é sempre importante a gente ler, a gente entender, ler os clássicos, ler os teóricos, ler os referenciais, uma literatura que é importante para a sua formação geral, mas sempre buscando assimilar as ideias dentro daquilo que são suas convicções, aquelas correntes que mais você acredita, tá certo? Um grande abraço e até a próxima!